Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Flávio, estou aqui para mais uma dica para vocês. Hoje eu vou dar uma dica de como dividir texto, tá? Então, qual que é o objetivo dessa aula, dessa dica? É a gente conseguir separar pedaços que a gente precisa de dentro de um texto. Então, um exemplo que eu vou usar aqui para vocês é da nossa coluna de produto aqui. O que eu vou tentar fazer aqui? O que a gente vai fazer junto aqui? A gente vai dividir o código do produto do nome do produto, tá? Então, eu vou dividir em duas células diferentes. Eu vou montar uma sequência de passos de como a gente pode fazer isso e depois eu vou mostrar tudo em uma célula só, como a gente faz isso dentro de uma fórmula só, beleza? Então, eu vou mostrar a lógica de como a gente vai trabalhar e na sequência a gente faz tudo isso dentro de uma fórmula só para ficar mais claro. Então vamos lá, qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer quando a gente vai fazer uma divisão de texto? A gente precisa enxergar um padrão que a gente vai usar para dividir o texto. No nosso caso aqui, eu vou usar esse tracinho, então um espaço, traço, para falar que ali é a quebra que eu quero que aconteça no meu texto. Tá? Então qual que seria, partindo do princípio, se a gente fosse fazer alguma coisa desse tipo de fora do Excel, em qualquer outro lugar, ou até mesmo manual, o que a gente faria? Eu vou contar quantos caracteres que tem para chegar dentro do primeiro traço, para chegar até o primeiro traço. Por que eu vou fazer isso? Porque nesse caso a gente está tudo bonitinho, os textos estão do mesmo tamanho, o código do produto está igual, mas tem casos que não vai estar. Às vezes eu vou ter um código do produto com 4 dígitos, um com 6, um com 10, um com 7. Então a primeira coisa é eu saber aonde que está a primeira divisão que vai me mostrar o que é o começo de uma palavra e o que é o término da outra. Na verdade, o término de uma e o começo da outra. E nesse caso em específico é o tracinho. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na nossa tabela, a gente vai dar um igual a procurar. Eu vou colocar aqui o texto procurado, então entre aspas, eu vou colocar o traço. O que eu costumo fazer? Eu costumo, como a gente tem um espaço aqui, às vezes eu já coloco um espaço aqui também. Mas eu vou fazer sem o espaço para a gente ver como é que vai ficar, tá bom? O segundo ponto, vou colocar o ponto e vírgula aqui no texto. Então, dentro desse texto eu quero procurar o tracinho. Eu vou clicar aqui no texto e vou dar um Enter. Vocês vão perceber que a minha tabela do Excel aqui, ela já preencheu para todas as colunas. Tá? Tem uma dica bem legal que eu vou deixar um card aqui no vídeo, que é de como formatar a tabela para que ela faça isso de forma automatizada, tá? Que é o que está acontecendo aqui, que vocês estão conseguindo ver no vídeo. Aí eu vou deixar o card aqui para vocês assistirem essa aula também, beleza? Então aqui o que a gente fez com essa fórmula? A gente descobriu que a 14ª casa é onde está o tracinho, certo? Então o que a gente vai fazer agora? Vamos pegar eu quero pegar os 14 caracteres que tem da esquerda para a direita e trazer numa outra célula, que aí vai falar para mim, esses 14 primeiros caracteres são esses aqui, que corresponde ao código do produto. Então eu já vou chamar ela de código do produto. E vou vir aqui e vou dar uma esquerda, vou selecionar o texto, um ponto e vírgula, e aqui eu vou colocar o 14, que no caso é o número de caracteres até o tracinho. Quando eu dou um Enter, vocês vão notar o quê? Que a gente conseguiu pegar, de fato, o código do produto e que ele veio com o tracinho na frente. Então eu tenho 14 casas até chegar ao tracinho, peguei todas elas. O que a gente vai fazer agora? Vamos melhorar um pouquinho essa fórmula nossa para que a gente consiga ter só o código do produto. Tá? Então, para a gente ter só o código do produto, a gente pode fazer o seguinte. Pode vir aqui na nossa célula anterior e dar um -1, que ele vai pegar exatamente o caractere que está antes do código do produto e trazer até ele tudo que está até ele. Ok? Então, aí a gente vai ter aqui o nosso produto, o nosso código do produto sendo gerado. O que acontece é que, se vocês notarem, tem um espaço aqui entre o código do produto e o tracinho. Então eu vou usar uma outra fórmula para tirar todos os espaços
que tem dentro desse código aqui. Então eu posso vir aqui, colocar um arrumar e o texto, ele subiu aqui para a esquerda. Aqui. Arrumar, esquerda e a nossa fórmula que estava antes. Quando eu faço isso, automaticamente ele remove os espacinhos que tem no final, tá? E aí eu tenho essa fórmula, esse código do produto separado para mim exatamente do jeito que eu preciso, tá bom? Aqui, como que a gente faz isso tudo dentro de uma fórmula? Eu separei a lógica aqui para a gente entender, mas eu consigo pegar essa lógica aqui do procurar e vou copiar ela para dentro da fórmula do código. Então, quando eu estou pegando o coluna zoom aqui, eu estou falando que é o número 13. Então, eu posso vir aqui e substituir essa parte aqui por essa fórmula do procurar. E quando eu der um Enter, eu não tenho mais a correlação com essa coluna. Então, eu posso excluir essa coluna aqui, que a formatação do texto vai continuar igual. Tá bom? Bom, pessoal, essa foi a dica de hoje. Eu fiz um pequeno cortezinho no vídeo agora, porque ele estava ficando muito extenso, então eu vou dividir ele em 2 vídeos aí para quem quiser dar continuidade nesse assunto ou conseguir ver um pouquinho mais. Quem não quiser, a gente encerra por aqui, beleza? Valeu, pessoal. Daqui a pouco já vem os próximos vídeos aí, continuando a divisão de texto. Fechado? Até já.